Aula número 35. Palavra poderosa. Louvado para todos sempre seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos estudar juntos a Palavra de Deus. Queridos, esta aula é parte integrante de um curso de Teologia Básico, em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Partindo de uma introdução, tomamos a partir de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, que está relatado que temos a mente de Cristo, pois o texto nos diz o seguinte: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Portanto, pela revelação dessa palavra, nós entendemos que se nós temos a mente de Cristo, é porque a palavra de Deus está gravada na nossa mente. Se nós temos a mente de Cristo, porque a palavra de Deus é quem nos conduz segundo tudo aquilo que nós devemos pensar, segundo tudo aquilo que nós devemos desejar, segundo os projetos que nós elaboramos e por eles nós devemos lutar, estão todos conectados segundo a palavra de Deus. E assim nós temos a mente de Cristo. Porque se não for essa condição, então nós não temos a mente de Cristo. E se nós não temos a mente de Cristo, nós devemos nos esforçarmos para que possamos ter essa condição, ter a mente de Cristo. E esse esforço naturalmente vai de encontro em conhecimento da palavra e operação da palavra, para que possamos realmente declararmos que temos a mente de Cristo. Até parece que esse jogo de palavra é meio confuso, mas não tem nada de confusão nisso. O que tem é uma certeza de que para termos a mente de Cristo é necessário que tenhamos o conhecimento da palavra de Deus e possamos operar através desta palavra, e aí realmente possamos dizer que nós temos a mente de Cristo. O tema que estamos abordando é o plano da salvação, e dentro da abordagem batismo com o Espírito Santo, nós queremos continuar o assunto que nós vimos na aula passada, em que a unção do Espírito Santo quanto aos santos, eles devem receber a unção do Espírito Santo. Não só isso, a unção permanece também nos santos, nós vimos isso. E a partir de agora nós queremos falar que esta unção, ela é tipificada. Encontramos esta condição no livro de Êxodo, no capítulo 40, versículos 13 até o 15, que está escrito o seguinte: vestirás Arão das vestes sagradas e o ungirás e o consagrarás para que me oficie como sacerdote. Também farás chegar seus filhos e lhes vestirás as túnicas e os ungirás como ungiste seu pai, para que me oficie como sacerdotes. Sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo durante as suas gerações. Então veja que essa tipificação é para operação como sacerdote, é para operação, para esse ofício de representatividade de Deus na terra dos viventes. E que o Senhor nos unge e nos separa para isto. Então é este tipo, é este direcionamento que o Senhor nos concede a sua unção. Em Levíticos, no capítulo 8, versículo 12, nós encontramos
a seguinte palavra: depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrá-lo. Ainda em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 13, nós encontramos escrito o seguinte: tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Aqui nós vemos também que Deus levanta o profeta Samuel, nesse particular, e usando do óleo, usando do azeite, ele ungiu a Davi na presença dos seus irmãos. E neste momento da unção, o Espírito Santo se apossou de Davi. O que acontece conosco quando nós somos também ungidos. O Espírito Santo se faz presente, o Espírito Santo se apossa de nós e nos habilita com essa unção, com esse equipamento maravilhoso, esse poder maravilhoso de Deus para realizarmos a obra de Deus. Amados, os dons espirituais, eles devem ser buscados por todos os convertidos, com o objetivo de estarem equipados para a obra do Senhor Jesus Cristo. Veja que nós estamos falando de forma reiterada, a nossa tônica nesse sentido tem sido esta: você precisa estar equipado para fazer a obra de Deus, você precisa de estar habilitado para realizar a obra de Deus, porque a obra do Senhor só se faz, só se opera através desse poder que vem do próprio Espírito Santo. E esse poder que vem do Espírito Santo é a unção do Espírito Santo. São os dons espirituais que se traduzem em manifestação de poder. Então, há diversos dons mencionados na palavra de Deus, conforme nós passamos a relatá-los agora. Primeiro, nós tomamos a partir de Romanos, no capítulo 12, versículos 3 a 8, que diz o seguinte: porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Perceba que os dons do Espírito Santo, conforme nós mencionamos nesses textos, nesses versículos de Romanos capítulo 12, têm suas funções específicas. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 até o 10, nós encontramos as seguintes palavras: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro,
profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Percebemos também nesse texto uma relação de dons espirituais que o Espírito Santo libera a cada um segundo o seu propósito. Também encontramos nesse mesmo diploma, nessa mesma carta, aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, agora nos versículos 28 até o versículo 31, que está nos revelando o seguinte: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Então note, amados, mais uma vez, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios e dando uma relação aqui de dons espirituais que a cada um é dado de forma particularizada, de forma peculiar. Então, cada um Deus usa no seu propósito. Nós não podemos ter a pretensão de achar que nós temos tudo e que nós podemos todas as coisas. Deus nos dá direção, nos prepara, Deus nos equipa para um fim específico. E nós não podemos, portanto, ter uma vida esquizofrênica, de distúrbio, achando que nós podemos fazer todas as coisas, nos envolver com tudo e no final acabamos não fazendo nada, porque nós não focamos, nós não temos direção, nós não perseveramos naquilo que Deus realmente tem se manifestado em poder através das nossas vidas. Então serve essa revelação, essas exortações, para que possamos identificar em nós qual é a habilitação que o Senhor tem nos dado. Ainda em Efésios, no capítulo 4, versículo 11, também temos a seguinte revelação: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Mais uma vez, temos aqui uma relação de 5 dons ministeriais que Deus também nos concede. Voltamos a dizer que isso não são títulos. Não podemos ter a pretensão de falar, eu sou isso, eu sou aquilo. Você não é nada. Desculpe, querido, mas você é filho de Deus, você é servo de Deus, você é vaso de misericórdia, onde Deus enche com a sua graça para manifestação do poder dele, para propósito dele, para operar a graça que é dele. Portanto, em nome de Jesus, vamos ter essa humildade diante do nosso Deus e também diante dos homens, porque muitas vezes, infelizmente, nós percebemos pessoas que querem impressionar, querem falar, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, nós somos vasos, somos servos para manifestar a glória de Deus, e toda honra e toda glória seja dada a Ele. E se Deus está te usando, eu me alegro com isso, glória a Deus que Deus está te usando, mas é motivo cada vez mais para você se humilhar e falar, Deus, muito obrigado pela tua misericórdia na minha vida, obrigado pelo privilégio de ser usado como canal, a ti pertence a honra e a glória, eu estou alegre, Senhor, por isso. Basta isso e você está realmente segundo a vontade de Deus,
lançando fora toda a ostentação humana, porque isso não leva absolutamente nada a não ser a soberba. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11 está escrito: serve uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então note, amados, que esta palavra que acabamos de ler resume tudo que nós falamos anteriormente, não é verdade? Então, se você está servindo, você deve servir um ao outro conforme o dom que Deus te deu e como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. A graça é dele. Você é o dispenseiro desta graça. Então, se você fala, não fale pelo aquilo que você acha, não fale por aquilo que você tem impressão, não fale segundo o seu conceito humano, mas fale segundo os oráculos de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo as escrituras sagradas, porque você está para falar aos homens não aquilo que você acha que deve falar, não aquilo que você pensa que deve falar, não aquilo que você adquiriu como experiência que deve falar, mas a palavra de Deus que opera através da sua vida e que transforma a vida do ser humano. É isso que realmente nós devemos fazer. Em todas as coisas, conforme diz o texto, Deus seja glorificado e não nós. Não nós, privilégio não é para nós, é para Deus, porque a Ele pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Com isso nós queremos dizer que dentro desses textos que nós lemos em Romanos, em 1 Coríntios, em Efésios e em 1 Pedro, nós temos aí elencado 18 dons espirituais, não é? Então, em Romanos, no capítulo 12, do versículo 3 a 8 que nós lemos, nós encontramos o dom da profecia, do ensino, do ministério, da presidência, da exortação, da contribuição e da misericórdia. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos 8 até o versículo 10, nós encontramos os dons de profecia, a palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, o dom de fé, o discernimento de espírito, dons de curar, operações de milagres, variedade de línguas e interpretação de línguas. No texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 28 a 30, nós encontramos os dons de profetas, de apóstolos, mestres, governos, socorros, dons de curar, operações de milagres, variedades de línguas, interpretação de línguas. No texto de Efésios, no capítulo 4, versículo 11, nós encontramos o dom de profetas, de apóstolos, de mestres, de evangelistas e de pastores. E por fim, no texto que nós lemos de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11, nós encontramos o dom de ensino, o dom de serviços, de maneira que o dom de profecia ele está repetindo-se em Romanos, no capítulo 12, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 a 10, também do versículo 28 ao versículo 30, e Efésios, capítulo 4, versículo 11. O dom da palavra de sabedoria nós só encontramos em 1 Coríntios, bem como o dom da palavra do conhecimento. O dom de apóstolos nós encontramos no texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28 ao 30, encontramos também na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. O dom de ensino nós encontramos em Romanos, no capítulo 12, versículos 3 a 8, encontramos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 28 a 30, encontramos em Efésios, capítulo
4, versículo 11, e 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. Também que ensino e mestres é o mesmo dom. O dom de ministério nós encontramos apenas no texto de Romanos, capítulo 12. O dom de fé nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 12. O dom de evangelista nós encontramos em Efésios, capítulo 4. O dom de governo ou presidência nós encontramos em Romanos, capítulo 12. Nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28 a 30. E encontramos também em 1 Pedro, capítulo 4, 11. Vamos encontrar em Efésios, capítulo 4 e 11, o dom de pastores, só nesse texto. E também em Romanos, nós encontramos o dom de exortação e o dom de contribuição. O dom de misericórdia e de serviço nós encontramos no texto de Romanos e também no texto de Coríntios, capítulo 12. Dons de discernimento de espírito, de curar, operações de milagres, variedades de línguas, interpretação de línguas, somente no texto de 1 Coríntios capítulo 12. E por fim, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28 a 30, nós encontramos dons de curar, operações de milagres, variedades de línguas, interpretação de línguas. Que Deus continue te abençoando. Eu peço para que a misericórdia e a graça do Senhor te revista, a ti, a sua família, e que o Senhor te abençoe e te guarde. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.